Bem, amigos do Tênis Consciência, eu sou o Aleph Barros e eu sou Neto Prudente. Hoje é dia de comparativo de amortecimento. Então, se você estiver procurando um tênis para ter muito amortecimento durante sua corrida, então fica com a gente que a gente vai fazer um comparativo de super amortecimento hoje. Neto, apresenta pra galera quais são os tênis que vão para esse duelo de hoje. No canto direito nós temos aqui o ASICS Gel Nimbus 26. E do outro lado temos o New Balance 1080 V13. Neto, uma coisa que já me chama a atenção desde cara é que a gente tem aqui um tênis na sua 26ª edição e um tênis na 13ª. Então são tênis que já vem rodando bastante por aí, né? São dois modelos consagrados, né? Isso, bastante aceitos pela galera, não é? O 1080 meio que desceu um pouquinho de categoria para ser um tênis intermediário barra amortecimento. Como o More, a gente já fez o comparativo com o Nimbus 26. Quem não viu, veja aqui, Aleph vai colocar aqui, certo? O comparativo entre os dois. Agora, o irmão mais baixo, intermediário e mais tradicional vem enfrentar o mais tradicional da ASICS. Então aqui nós temos um duelo tradicional de amortecimento. Então vamos embora para saber quem é o melhor desses dois tênis. Primeira categoria do canal é o amortecimento. Neto, vamos aqui de 5 pontos para o ASICS Gel Nimbus 26. e 4,5 para o New Balance 1080. Neto, quem é que faz a diferença aqui no amortecimento? É a entressola, né, Aleph? Então, assim, não vamos confundir, né, Aleph, amortecimento com maciez, certo? O 1080 é muito mais macio do que o Nimbus 26. Porém, a entressola do Nimbus 26, ela amortece melhor, ou seja, ela absorve melhor o impacto do que a entressola aqui do New Balance 1080 V13. E o Nimbus ainda tem um Pure Gel, certo? Uma camadinha pequenininha de gel aqui no calcanhar, que também auxilia, né, nesse amortecimento, nessa absorção de impacto. Então, por isso, teve vantagem aqui, nossas métricas mostraram isso em relação ao 1080 V13. Vamos só aqui falar pra galera qual é a entressola do Nimbus. Flight Foam Blast Plus Eco. Enquanto que aqui no 1080 a gente tem a Fresh Foam X, renovadíssima, bem melhor do que era na edição V12. categoria retorno de energia, onde a entressola vai fazer grande diferença aqui, não é isso? Vamos aqui de 5 pontos para o 1080. E 4 pontos para o Nimbus 26. É, meu amigo, aqui o 1080 ganha muita vantagem. Eu acho que a entressola dele é mais aerada. Essa renovação da Fresh Foam deixou ela mais dinâmica e ele é mais leve, né, Neto? Isso, tudo isso influencia para o melhor retorno de energia em comparação aqui com o Nimbus, né? Ela é mais macia, ela retorna melhor, ele é mais leve, então esse retorno fica mais proeminente ainda. E a gente viu isso nas nossas métricas. O Nimbus, realmente, o foco dele é amortecimento e não dinâmica de corrida. Então, por isso, 5-4 para o 1080. Próxima categoria é a responsividade. O que é responsividade? Responsividade, Aleph, é a velocidade com que o tênis lhe entrega o retorno de energia. Não é a proposta desses dois tênis, não é De isso? jeito nenhum, não são tênis para velocidade, nenhum dos dois. Porém, o 1080 levou 5 pontos e o Nimbus 26 também levou 5 pontos. Ambos têm o mesmo tempo de contato com o solo, cada um com as suas características, porém, deu empate aqui na responsividade. Não é, como você falou, não é a proposta de nenhum dos dois correr rápido. Próxima categoria é a estabilidade. Lembrando que aqui a gente vai observar tanto as nossas sensações de corrida, mas principalmente nossas métricas de ângulo de pronação e velocidade desse ângulo de pronação. Aqui a gente teve 5 pontos para o Nimbus 26 e 3,5 para o New Balance 1080. Neto, o que é que você acha que fez grande diferença para ter essa distância entre esses dois tênis em estabilidade? Aleph, se a gente levar em consideração a largura da base do tênis, ambos são tênis bem largos, com uma largura bem proeminente aqui de base. Então o que ele influenciou mais aqui, eu acredito, foi a questão da maciez da entressola, que a gente sabe que colabora mais para instabilidade ou estabilidade do que
mesmo a largura da base. Como o 1080 tem a entressola bem mais macia do que a do Nimbus, ele se torna um tênis mais instável do que o Nimbus. E o Nimbus 26, inclusive, Aleph, ele teve um ganho de estabilidade em relação ao Nimbus 25. A gente mostrou isso no review dele. Quem não viu, veja o review do Nimbus 26, que melhorou ainda mais. Já era um tênis bem estável, o 25, o 26 ficou mais estável ainda. Mas, Aleph, lembrando, o 1080 não é que ele seja um tênis instável, não é isso? É que quando você compara com o Nimbus, não é? Aí o Nimbus leva vantagem. Exatamente, ele não é um tênis instável, mas como a entressola do Nimbus ela é um pouco mais puxada para o firme, como o Nimbus tem mais estrutura de cabedal, vitória para o Nimbus nessa categoria. Exato. Vamos agora para a nossa próxima categoria, mas antes, deixa eu pedir para você curtir e se inscrever nesse canal. Faz muita diferença pra gente. Próxima categoria no canal é ajuste barra conforto. Vamos aqui de 5 pontos para o 1080. E 4 pontos para o Nimbus 26. É, Neto, o que fez a diferença aqui para o 1080 vencer essa categoria? Alguns detalhes, Aleph, de cabedal influenciaram bem, né, para a vitória do 1080. Primeiro de tudo, o espaço no toe box. O 1080 tem mais espaço por pé, desde o Nimbus 25, que a gente fala que esse knit aqui é bem compressivo, tanto que você deve comprar um número a mais aqui no Nimbus, justamente por isso, que ele aperta às vezes bastante o seu pé. Segundo ponto aqui, a palmilha que esquenta horrores aqui no Nimbus. Tanto é que a gente troca a palmilha, tá com a palmilha de outro tênis dentro dele, porque não tem condição de rodar com a palmilha original do Nimbus. Esquenta demais. Continuando, aqui, Aleph, tem essa parte aqui do colarinho que no Nimbus chega a pegar aqui no ossinho do tornozelo, né, de algumas pessoas que usam a meia mais baixa. Como é o nome do ossinho, Aleph? Maléolo. Isso, que pega ali no maléolo. Então, incomoda em algumas pessoas, né? No 1080, a língua tem um preenchimento de espuma, né, melhor do que aqui no Nimbus, que é só mesmo um elástico, um knit elástico. Então, por tudo isso, o 1080 dá um conforto maior para o pé do que o Nimbus 26. Próximas duas categorias são categorias extremamente objetivas. O tênis que tiver o menor valor vai vencer. Categoria peso. Vamos aqui de 5 pontos para o 1080. E 3,5 para o Nimbus 26, Aleph. É, o 1080, Neto, aqui no tamanho 42, está pesando 271 gramas. Enquanto que o Nimbus 26 no tamanho 41 pesa 310 gramas. Ele está mais pesado do que a edição anterior dele, que já era pesado. Uma diferença bem grande de 14%. Portanto, não tem o que discutir. Não tem o que falar. Próxima categoria é o preço. Aqui a gente vai lá no site da marca e pega o preço cheio, sem descontos. Então vamos de 5 pontos para o 1080. E 5 pontos para o Nimbus 26, porque os dois custam a mesma coisa. R$ 1.199 no site das marcas, sem desconto. Próxima categoria é durabilidade. Aqui a gente vai observar o quanto que a gente já utilizou e o quanto que ele se desgastou e fazer uma previsão de quanto que a gente acha que ele deve durar. Neto, vamos de 5 pontos para o Nimbus 26 e 4 pontos para o 1080. Aqui, Aleph, a gente leva em consideração o solado, não é isso? Apesar dos dois terem bastante área coberta de solado, né, a borracha do Nimbus ela aparenta uma resistência maior e tem maior espessura, então deve durar mais. Um outro ponto é a entressola. A entressola do Nimbus, por ser um pouco mais firme, ela tende a durar mais. Entressolas mais macias, mais aeradas, tendem a se desgastar mais rapidamente. Então, por isso, a gente acredita que o Nimbus vai acabar durando um pouco mais do que o 1080. Vamos agora para a categoria beleza. Lembrando que nessa categoria, quem vota são os nossos membros, então a gente não decide sobre essa categoria, os membros do nosso canal vão lá e votam qual é o tênis mais bonito. E aqui a gente vai ter uma vitória do 1080 com 5 pontos. E 4 pontos para o Nimbus, porque perdeu na votação dos nossos membros do canal. E se você quiser ser membro desse canal, é muito simples. Basta clicar em tornar-se membro e lá vão ter algumas categorias. Escolha que cabe no seu bolso e nos ajude a continuar gravando vídeos para vocês. Chegamos ao nosso resultado final, Neto! Surpreendente. Completamente surpreendente, não para mim,
certo? Porque a vitória foi do 1080 V13 da New Balance, 42 pontos contra 40,5 do Nimbus 26. Cara, pois pra mim foi surpreendente, hein? Eu achei que ia ficar mais arrochado ali. Mas eu acredito que o 1080, ele, por se tornar um tênis, como você explicou lá no começo, ele desceu uma categoria, virou um tênis mais intermediário, mais pau pra toda obra. E aí, quando a gente coloca diversas categorias, ele acaba vencendo por ser um tênis mais versátil. Isso. Você acha que é por aí também? Se você considerar assim, um tênis para regenerativo, para longão, levando em consideração só amortecimento e estabilidade, aí o Nimbus leva vantagem e é para isso que ele é feito, para esse tipo de treino, regenerativo e longão. É para corredor iniciante, para corredor acima do peso, né? Então, para isso ele se destaca. Porém, o 1080 ele é um tênis mais equilibrado, ele é um tênis mais versátil, é um tênis mais dinâmico do que o Nimbus. Então, acho que por isso, considerando todas as categorias, por isso que ele se sagrou o vencedor aqui do nosso duelo. Beleza, Neto, você só pode escolher um dos dois. Qual dos dois você leva para casa? Não é segredo para ninguém. Quem viu o nosso vídeo, Aleph, de top 3 tênis sem placa do ano passado, que a gente testou, viu que eu coloquei o 1080 V3 em segundo lugar e não foi o Nimbus o campeão. Então, por isso, eu fico com o 1080, porque ele me dá mais dinâmica de corrida, ele me dá estabilidade e ele me dá também muito amortecimento. É um pouquinho menos que o Nimbus, mas ele compensa no restante. Então, por isso, eu fico com o 1080. Lembrando que o Nimbus não entrou no nosso duelo do ano passado, né? Porque ele foi testado esse ano, correto. Então, peraí. Se eu tiver, Neto, que indicar algum desses dois tênis para um paciente, eu vou fechar o olho e vou indicar o Nimbus, porque é um tênis mais seguro, como você falou, para iniciante e tal. Mas para eu utilizar nos meus treinos, não tenho dúvida que eu vou de 1080. É mais leve, tem mais dinâmica de corrida. É o que encaixa no meu perfil hoje de corredor. Então eu também vou ficar com 1080 V13. E você, qual é o seu perfil hoje de corredor? Qual desses dois tênis você acha que encaixa melhor para as suas corridas? Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Um grande abraço. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu!